Olá família, daqui fala Manuel Gonçalves. Mais uma vez eu quero te agradecer e dar-te as boas-vindas caso é a primeira vez que estás aqui no meu canal e no quadro Manuel Gonçalves Responde. Iremos responder aqui algumas perguntas que vocês lançaram no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube e até quem sabe também pessoalmente. Então fica à vontade que nós vamos aqui responder aqui as vossas perguntas maravilhosas do quadro Manuel Gonçalves Responde. Sem mais demora, solta então as nossas maravilhosas perguntas com as respostas. Vamos então aqui à primeira pergunta que pertence a Nuno Serra, que diz o seguinte: se Deus é um só, ou só é um, por que tantas religiões espalhadas pelo mundo? De facto é que a palavra religião significa religar. E religar, se estivermos a falar sobre religar alguma coisa de espiritual entre homem e Deus, a única forma de nós religarmos Deus, ou melhor, nós religarmos o homem a Deus é através de Jesus Cristo. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. A partir do momento que o homem falhou, pecou, houve um grande vazio no ser humano. O ser humano só se sente completo quando esse vazio também está preenchido, que é o quê? É Deus. É perceber o seu propósito de existência, saber quem é Ele e quem é Deus. Quando o ser humano tem esse vazio no seu íntimo, no seu profundo, preenchido, então nós nos sentimos ou somos completos. Então o ser humano procurou e tem procurado de várias formas voltar-se a ligar a Deus. Muitos conscientes e muitos inconscientemente procuram preencher esse vazio. Daí as muitas religiões espalhadas pelo mundo. Então, eu quero aqui deixar aqui uma coisa interessante que a palavra de Deus deixa-nos a entender. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, guardar-se das corrupções do mundo. Vamos agora para João, capítulo 14, versículo 18 e 21. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus Cristo, antes de ir voltar para o céu, disse isso. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, então, naquele tempo que foi escrita essa passagem, as viúvas, os órfãos, padeciam, eram as pessoas que mais padeciam naquele tempo, porque as viúvas não podiam trabalhar, então não tinham sustento. Os órfãos, as crianças que não tinham, ou as pessoas que eram órfãs e não tinham condições de sustento, de autossustento, eram as pessoas que mais padeciam. Então, se nós teríamos que manifestar o amor por alguém, primeiramente a prioridade era para os órfãos e para as viúvas. Aí nós estaríamos a manifestar o amor que nós temos pelo próximo. A palavra de Deus resume-se a 2 mandamentos essenciais e vitais: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não tínhamos condições de amar aquelas pessoas que mais padeciam, que mais sofriam naquela época, que pode estar dizendo nos dias de hoje, não somente porque graças a Deus nós temos estruturas nacionais como o apoio social que nós temos que ajudam esse tipo de pessoas, e não somente esse tipo de pessoas, pessoas também estão no leito de morte, pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão na prisão. São essas pessoas hoje que precisam de se receber o nosso amor, ok? Amor que vem de Deus, ok? Sem mais demora, vamos passar para a próxima maravilhosa pergunta. Vamos então aqui à pergunta do professor Gian, que diz o seguinte: qual o caminho de salvação que Deus tem para nós? É difícil ou é fácil? Vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus: guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vamos ver agora o que é que está em Mateus capítulo 7,
Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pois bem, na verdade, o caminho que Deus tem para nós, a salvação, é um caminho, não é difícil, é fácil. O problema não está no caminho, o problema está em nós. O problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós, no nosso pecado. Então, o nosso pecado, por outras palavras, o sinônimo da palavra de pecado chama-se orgulho, ou seja, a independência tanto de Deus e como do nosso próximo. E há duas coisas sempre que o ser humano vai ter dificuldade aqui na Terra, que esse é o caminho que nos leva à salvação. Primeiro é o arrependimento e segundo também que o ser humano vai ter dificuldade, que é perdoar. Porque o ser humano foi feito para se relacionar. Então, quando se trata de relacionamento e como nós somos imperfeitos, há duas coisas que vamos ter que ser sempre em qualquer tipo de relacionamento humano: perdoar e nos arrepender. Por isso é que Deus disse também, na sua palavra, aquele que não perdoa não pode receber perdão. O arrependimento nos aproxima de Deus e o perdão nos aproxima do homem. Então nós temos que perceber que a grande dificuldade do ser humano vai ser combater o orgulho. O orgulho, como eu disse e repito, o orgulho é a dificuldade do ser humano perdoar e se arrepender. E isso torna o caminho para Deus difícil e duro, apertado e estreito. Então lembremos-nos que o problema nunca vai estar com Deus. O problema vai estar sempre no pecado que habita em nós. Bem, família, eu vou-te pedir, por favor, se tu ainda não subscreveste aqui no canal, ainda não subscreveste, não sei porque estás à espera. Não custa nada, é só um clipe. Dá um like, dá aqui um like, é muito importante. E comenta, deixa aqui a tua pergunta, para que eu possa responder no próximo quadro. Deixa aqui a tua pergunta, ou deixa aqui um comentário que para ti foi importante, ou possamos interagir. E se tu que fizeste esta pergunta, ou que te identificaste com esta pergunta, deixa aqui também um comentário, para mim vai ser muito importante saber que eu pude contribuir na tua vida, ou pude te ajudar de alguma forma, ok? Não te esqueça, toda vez que tu deixas aqui um comentário, ou subscreves, e ativando as notificações, ou comentando, ou dando aqui um like, o YouTube reconhece que este é um vídeo, este trabalho é um trabalho relevante e que ele pode partilhar para mais pessoas, então não custa nada. Subscreve, dá um like, comenta e me ajuda a ajudar mais pessoas, ok? Vamos então aqui à pergunta de Martex Pinex 30. Diz o seguinte, a sua pergunta maravilhosa. Porque temos mais tendência a ser atraídos pelas coisas más que podem comprometer a nossa saúde física, emocional ou até mesmo espiritual. Pois bem, vamos começar logo pela palavra de Deus, que diz o seguinte em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, desde sempre, desde o início da existência do ser humano ou da humanidade, nós somos sempre tentados a usar o nosso livre-arbítrio para as coisas erradas. E nós já sabemos que aquelas coisas são erradas. Mas por que que isso acontece? Isso, na verdade, também é uma forma de Deus expressar o amor para conosco, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos o poder de escolha para decidir se queremos escolher algo de bom ou algo de mau, algo que nos leva à salvação ou algo que nos leva à condenação. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Não tem que ninguém interferir, é uma decisão porque nós havemos de prestar contas de Deus perante as nossas decisões, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. Contudo, eu quero dizer que Satanás, e aqui entra uma coisa muito importante, e acredito que todos nós passamos por essas coisas, tanto as coisas espirituais como as coisas
naturais. Pois bem, o que é que acontece? Nós vamos sempre ser tentados, e a tentação, o engano que nós somos atraídos por quê? Porque as coisas más, elas não são apresentadas de formas más, aparentemente, elas são apresentadas boas. Só que a diferença das coisas más para as coisas boas é que as coisas más, no início elas são saborosas e no fim são amargas. As coisas boas, elas têm uma aparência no início muito difíceis e complicadas, mas no fim delas, elas são maravilhosas, saborosas. E a grande dificuldade do ser humano está no uso do seu livre-arbítrio. Porque o ser humano é mais fácil ter uma inclinação para não pagar um preço, ter a tendência de ser independente ou ser orgulhoso às vezes, porque muitos não querem passar pelo processo, mas querem chegar no resultado ou no seu destino sem pagar o preço. E como eu digo sempre, o bom não é ter, o bom é manter. E o que Deus sempre quer fazer na nossa vida é passar por um processo, porque para Deus sempre será o mais importante manter e não ter. E durante esse processo, Deus sempre nos faz passar por um processo para que nós possamos manter essa coisa. E não somente manter essa coisa, e ter a possibilidade de ter outras coisas também. E eu também quero dizer aqui uma coisa muito interessante. Não são as coisas fáceis que nos fazem crescer, mas são as coisas difíceis que nos fazem amadurecer e prosperar. Família, sem mais demora, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o fim. Não se esqueçam, deixem aqui um like, comentem e vamos seguir juntos sempre nesta rumo dos quadros do Manuel Gonçalves Responde, ok? Sem mais demora, um beijo no teu coração. Fui!